Fala galera, beleza? Começando um Repara. Espero que vocês estejam usando muito bem o tempo de vocês durante essa quarentena. E hoje eu vou dar para vocês mais uma ferramenta para que todos nós possamos ser produtivos durante esse tempo da quarentena. E não só durante esse tempo, mas que a gente faça bom uso desse tempo agora, justamente para ser mais produtivo agora e quando essa quarentena, quando esse Covid aí tiver ido embora. Então, para que a gente possa usar bem nosso tempo agora e também depois. E que Deus possa usar essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês hoje para nos fazer mais semelhantes a Jesus, né? Alguém que é alguém que usa muito bem, usou muito bem e sempre usa muito bem o seu tempo. Então, se liga aí nesse episódio de hoje. Para iniciar, eu gostaria de definir basicamente o que seria produtividade. Produtividade eu vou definir como fazer mais e fazer melhor. Basicamente, eu estou usando muito parte do que eu vou estar falando hoje, eu vou estar usando aquele livro, um livro pequenininho da editora Fiel chamado Faça Mais e Faça Melhor, do Tim Charles. Eu também vou estar usando algumas coisas do Super Ocupado do Kevin DeYoung. E uma das coisas que o Kevin DeYoung fala no livro dele Super Ocupado é que Jesus, se ele vivesse nos dias de hoje, né, ele provavelmente seria alguém que nunca iria dormir sem ter respondido todos os seus e-mails. Isso é interessante porque quando a gente pensa em Jesus, né, a gente sabe obviamente que ele era alguém ocupado, ele era alguém que servia o tempo todo as pessoas, né? Às vezes a gente não pensa nessa questão da produtividade, o quanto que Jesus era produtivo naquilo que ele fazia, né? Então, é esse aspecto que a gente vai estar falando hoje, né? De nós, como cristãos, somos chamados a sermos produtivos, a usarmos bem o nosso tempo, né? Zelarmos o nosso tempo, porque os dias são maus, como Paulo diz em Efésios, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E eu vou estar dando algumas ferramentas para vocês que eu tirei basicamente desse livro do Faça Mais e Faça Melhor, do Tim Charles, e também algumas ferramentas que eu meio que busquei, enfim, ao longo de anos aí, meio que tentando melhorar essa questão da produtividade, e até algumas ferramentas também da época que eu estudei engenharia, enfim, que eu vou tentar compartilhar com vocês. Beleza? Bom, para começar, eu preciso definir algumas questões muito importantes. Se você realmente quer ser alguém produtivo, você não quer simplesmente usar algumas ferramentas, mas você quer ir desde o comecinho mesmo, entendendo o que é as suas áreas de responsabilidade, escrever a sua missão para essas diversas áreas de responsabilidade, eu realmente recomendo você adquirir o livro Faça Mais e Melhor, do Tim Charles. E basicamente o que esse livro vai fazer, ele vai te guiar passo a passo em como definir toda essa, a organizar, fazer uma auditoria da sua vida e organizar basicamente a sua produtividade de maneira bem sistemática. E basicamente o que ele vai pedir para você fazer, é basicamente o que eu e minha esposa fizemos há um ano e meio mais ou menos. E quando a gente logo que a gente casou. Então a gente fez juntos, né, uma série de a gente dividir basicamente a nossa vida em algumas sessões, né, por exemplo, pessoal, família, igreja, social e trabalho. E então a gente escreveu a missão para cada um desses itens. Mas basicamente então, para ser um pouco mais prático para vocês, né, as ferramentas que eu vou estar falando hoje vão ser três, tá? E se você tem interesse em realmente ir a fundo, realmente se dedicar mesmo nisso, adquira o livro, compre o livro e siga o passo a passo. Mas se não, você quer só saber algumas dicas de produtividade, você já sabe alguma coisa sobre isso, você já tem alguns objetivos, já tem bem claro a sua missão para cada uma das suas áreas da sua vida, então eu vou te dar algumas ferramentas que podem te auxiliar nisso. E basicamente são três ferramentas que costumam, essas pessoas que ajudam com produtividade, costumam dizer que você deve usar três ferramentas. Obviamente tem softwares que unem essas três ferramentas, que são softwares pagos, né? Eu não
quero pagar por nenhum software, então eu uso softwares gratuitos separados. E basicamente esses 3 softwares são um software de tarefas, um software de calendário e um software de gestão de arquivos e documentos. Você vai precisar desses 3 softwares o tempo todo, que vão te ajudar nessas ferramentas de como gerir a sua vida, né? E aí, a forma como eu fiz isso, né? Eu basicamente escolhi o Asana como o meu software de tarefas, né? E dentro do Asana eu tenho todas as minhas áreas, né, de vida. Eu tenho minha pessoal, minha família, igreja, social, trabalho. E dentro dessas áreas eu tenho justamente a minha missão de cada uma dessas áreas, né? Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, a minha área, minha missão no pessoal é alegrar-se em Deus pelo bem de todas as pessoas. Essa é a minha missão no pessoal. Então, quando eu penso em uma tarefa que vai ficar dentro do pessoal, eu devo pensar se eu estou cumprindo essa missão. Então, se eu tenho uma oportunidade de ter alguma interação pessoalmente com meu vizinho, eu vou sempre me perguntar: eu estou cumprindo essa missão de alegrar-me em Deus pelo bem de todas as pessoas? Então, esse é o ponto: é que você consiga discernir, você tendo uma missão, você consegue discernir quando dizer sim para uma tarefa ou quando dizer não para uma tarefa, né? E colocar aquilo como uma prioridade e ranquear aquilo, né? Obviamente tem tarefas que vão fazer mais bem para as pessoas, nesse caso, na minha missão, e outras que vão fazer menos. Então dessa forma eu consigo ranquear quais são as mais importantes, porque obviamente você não vai conseguir fazer tudo que você deseja, né? Um segundo ponto, então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no computador mesmo como que eu organizo isso no Asana, tá? A segunda tarefa, a segunda ferramenta ou software que você vai usar é o calendário, tá? O Asana, ele também tem o calendário dele, mas eu acho que não é muito bom nesse sentido. Talvez se você pagar, você consiga unir os dois, mas eu uso um calendário diferente. Eu uso o Google Agenda, eu acho que é um calendário muito bom. Então, eu uso o meu calendário, eu uso o Google Agenda como ferramenta de calendário. E vai ser muito importante das diferenças quando que você tem que marcar uma coisa no gestão de tarefas e quando você tem que marcar uma coisa no calendário. Basicamente, gestão de tarefas são tarefas. Então, calendário tem a ver com eventos, compromissos. Então, por exemplo, você tem o dentista. O dentista você vai colocar como uma tarefa ou como um evento no calendário? Bom, se você tem que marcar o dentista, você coloca uma tarefa para você marcar o dentista no Asana, porque é sua gestão de tarefas. Por assim que você marcou o dentista, obviamente você vai colocar no calendário, porque é onde vai ter seus horários para que você receba os alertas e saber o horário que você tem que estar lá, endereço, enfim. Então vai ficar no calendário. Então essa é a diferença. Quando for uma coisa que é uma tarefa que você vai ter que fazer e marcar como feito, a gente trabalha o Asana. Quando vai ser uma reunião, um, uma consulta, algum tipo de coisa que requer o bloqueio da sua agenda, você vai usar o Google Agenda, ok? E a terceira software ou gestão de... Eu uso, né? Eu usava o Evernote e agora eu estou usando Microsoft OneNote. Então agora eu vou mudar daqui para o computador e eu vou poder explicar um pouquinho para vocês, mostrar um pouquinho de como que eu organizo a minha vida aqui. Esse é o meu Asana. Aqui do lado esquerdo você tem as abas de controle. E eu vou entrar aqui, por exemplo, como eu falei, está dividido por áreas. Vou entrar nessa primeira área aqui, no pessoal. E aqui basicamente você pode, mesmo usando um aplicativo de graça, você pode personalizar bastante coisa até. O calendário aqui eu não uso, mas, por exemplo, aqui eu coloquei a minha missão, que eu já comentei sobre o pessoal. E basicamente aqui você pode colocar as suas divisões, né? As suas atividades dentro da sua dentro da área específica que você está planejando. No caso aqui, eu tenho esse estudar capítulo da Bíblia uma vez por dia. Então, toda vez que eu completo essa ação diariamente, no dia seguinte ele me gera uma ação para que eu complete no dia seguinte essa mesma atividade, porque é algo diário.
Essa aqui é uma tarefa recorrente em 2 semanas, se não me engano, para organizar as tarefas no Asana. Enfim, então você pode organizar suas tarefas de acordo com as áreas da sua vida e, enfim, como você desejar. Por exemplo, que a igreja tem os ministérios e colocar suas tarefas dentro desses ministérios, dentro de cada área e ficar organizado. Bom, voltando aqui para o Home, basicamente que você consegue, depois que você cria isso, você consegue enxergar todas as suas tarefas. Então, é sempre essa tela que eu vou estar olhando quando eu acordo de manhã, quando eu ligo o computador, sempre tem essa tela, essa primeira tela que eu olho no meu navegador. E no meu celular também, eu coloco o Asana como a primeira tela que eu quero enxergar. Porque eu quero enxergar as tarefas que eu tenho que estão planejadas para hoje. Então, o ideal é que eu olhe por cima dessas tarefas e aí, normalmente de manhã eu planejo o que eu vou executar primeiro, o que eu vou fazer depois, baseado nos deadlines daquele dia. Mas basicamente, o ideal é você executar todas as tarefas do dia. Bom, se você não conseguir executar alguma tarefa, é muito fácil você reprogramar e basicamente essa tarefa aqui, deixa eu ver uma tarefa aqui que eu posso eliminar. Por exemplo, organização de tarefas no Asana. Eu já estou fazendo isso agora, então eu já posso marcar isso aqui como completo. Basicamente, quando eu clico como completo, ela desaparece e ela aparece novamente, porque como uma tarefa recorrente, ela vai aparecer de novo no tempo que eu tinha determinado lá. Então eu tenho essas tarefas para hoje. Eu estou gravando esse vídeo meia-noite e 53, então ele já está aparecendo para mim as tarefas que eu vou ter quando eu acordar. Bom, para reprogramar é bem simples. Por exemplo, você clica numa tarefa, você clica no Due Date e reprograma para frente essa tarefa. Bem simples, vocês vão ver. Você pode adicionar também essa tarefa que eu criei. Nesse caso eu não adicionei, adicionei algum projeto, por exemplo. As divisões que eu já estabeleci. No caso eu não quero, é uma tarefa muito genérica, não quero ficar especificando. Então eu simplesmente criei essa tarefa e eu não quero nem colocar para amanhã, eu vou colocar mais para frente, porque como a gente está em quarentena eu não vou conseguir pagar esse negócio nem tão cedo. Bom, acho que por aqui é isso. Pelo Asana é isso que eu tenho para dizer. Eu uso também o Google Agenda, então eles trabalham em conjunto, como eu falei. Se você tem uma reunião específica, no caso essa reunião que eu tenho aqui, está marcado aqui. Agora, se eu tenho alguma tarefa que eu tenho que fazer para essa reunião, deve estar, então, no Asana como uma tarefa listada. Por exemplo, esse eBrot 20 minutos aqui por dia é uma tarefa que eu vou fazer amanhã, que de certa forma me prepara para essa reunião também de amanhã, tá? Então, basicamente eles caminham juntos, mas eles estão interessados em informações diferentes. Então, se você tem deadline, uma coisa que você quer marcar como feito tarefas, é sempre aqui. Para adicionar uma tarefa, é só clicar adicionar task ou adicionar tarefa se eu estiver usando português. Você escrever o nome da tarefa, para quem que deve executar essa tarefa, que você pode pôr para outra pessoa executar também. E, enfim, é isso aí, que é assim que funciona o WhatsApp. Google Chrome, o Google Agenda não tem segredo, acho que a maioria de vocês sabe. Eu tenho a minha agenda aqui, a agenda da minha esposa, então fica fácil de saber quando a gente tem compromisso, quando não tem, enfim, fica bem tranquilo. Meu calendário está bem vazio no momento, por conta de tudo que está acontecendo. Até tinha bastante coisa planejada para semana que vem que não vai ocorrer mais, né? Uma conferência, enfim. E uma outra ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu também uso, que seria a terceira, né? Que seria o OneNote, que no caso eu usava antes o Evernote, que é um gestor de informação. Então, se eu estou interessado em tarefa, no outro eu estou interessado em agenda, nesse aqui eu estou interessado em informação, qualquer tipo de informação. O único tipo de informação que não tem aqui, que aí seria num quarto software, se você tem interesse, seria basicamente o Google Drive ou no caso aqui eu também uso
o OneDrive, que é para arquivos mesmo. Mas as informações que eu estou falando aqui é informações digitadas. Por exemplo, aqui eu tenho uma reunião, então nessa aba geral eu coloco todas as reuniões, enfim, ah, algumas reuniões que eu tive, anotações de reuniões, esse tipo de coisa, e algumas coisas bem gerais. Aí tem devocionais, enfim, cada aba aqui vai ter um tipo de informação diferente, e aqui o objetivo é realmente estar organizado por anotações, né? Aqui algumas anotações da aula que eu tive de